Por favor, convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler o texto base do tema da nossa mês da família, do nosso mês da família. E o tema deste mês, o tema que a nossa igreja escolheu para o mês da família é Eu amo minha família. E o texto que nos dá a fundamentação para esse tema é 1 Timóteo 5,8, e diz o seguinte, 1 Timóteo 5,8: Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Convido os irmãos a mais um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia que nos ajuntou nesse lugar. Obrigado a Deus por nos trazer nessa noite e por estarmos diante do Senhor e da tua santa palavra. Suplicamos ao Senhor que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos traga o entendimento. E assim, Senhor, que esta palavra, Deus, encontre lugar nos corações e que venha fazer mudança nas suas vidas, transformações em cada casa, em cada lar e em cada família. E assim, Senhor, que cada um retorne para casa cientes, convencidos pelo teu Santo Espírito do que precisam fazer para se alinharem de acordo com a tua santa vontade. Repreendemos no nome de Jesus qualquer espírito contrário à tua palavra, contrário ao teu reino, que parta em retirada. Que somente teu Santo Espírito venha falar conosco nessa noite. É o que nós oramos e te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu amo minha família. E você? Ama a sua família? Pergunta para o teu irmão. Diga assim: eu amo minha família. E você? Eu amo minha família. E você, irmão Wilson? E você, irmão Conceição? Eu amo minha família. E você? Bem, o conceito básico de família não foi algo que o homem planejou ou que o homem desejou. A família, ela tem o que nós chamamos de um arquiteto, alguém que planejou, alguém que executou esse propósito. Então a família, ela foi instituída por Deus para glorificar a Ele mesmo. Então o propósito da família é glorificar a Deus, aquele que planejou todos os elementos necessários para que assim ela fosse formada. A família, ela tem um padrão, ela tem uma identidade, ela tem um ideal. E tudo isso se volta para o seu Criador, que é o próprio Deus. Então, quando a família foge do seu padrão, quando a família foge do perfil a qual Deus instituiu e elaborou para assim acontecer, ela perde a sua identidade e não glorifica a Deus. E eu quero trazer algumas características dessa família. A família, ela é monogâmica. O que é uma família monogâmica? É uma família constituída por duas pessoas, um homem e uma mulher. Deus não apresentou a Adão duas mulheres, no caso bigamia, e nem 4 mulheres, poligamia. O padrão da família é um homem e uma mulher, e nada mais ninguém no meio dessa família, a não ser o próprio Deus. Então, quando o homem coloca mais uma pessoa nesse relacionamento, ou a mulher perde o padrão e não glorifica a Deus. Deus não é glorificado quando um relacionamento envolve terceiros, porque Deus
no seu projeto, no seu propósito, é um homem e uma mulher e mais ninguém nesse meio. E assim diz a palavra do Senhor lá em Mateus 19, verso 5, e disse o Senhor Jesus: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem vai se unir, é a sua mulher, não é a mulher do outro, não é a filha do outro, não tem nada com terceira pessoa envolvida neste caso. Se envolve uma terceira pessoa, Deus não é glorificado e esse relacionamento não está dentro do padrão divino. Segundo, essa família, ela é monossomática. O que é isso? É uma família em que duas pessoas, um homem e uma mulher, se tornam uma só carne. Então, se botar um terceiro, não vai se tornar uma só. Perde o padrão, fica com defeito, não dá certo. Então, para ficar perfeito, precisam dois para se tornarem um. Fora disso, Deus não está nesse meio, Ele não é glorificado e perde a essência. Se não vejamos o que diz a palavra do Senhor em Mateus 19,6, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa família, ela é também heterogênea. O que é isso? Heterogênea. Hétero tem a ver com o quê? É formado por um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Fora disso, duas fêmeas, dois machos, não glorifica a Deus e Deus não está nesse relacionamento. E se Ele não está, Ele não recebe a glória. É anomalia, é algo que Deus reprova, é algo que Deus abomina. Deus deu a Adão, foi uma mulher. Deus não deu a Adão uma jumenta. Zoofilia é pecado. Deus não deu a Adão uma vaca. E nem deu a Eva um cachorro. Nem deu a Eva um cavalo, um jumento. Deu a ela foi um homem da mesma espécie. Fora desse padrão é pecado e Deus abomina. Deus reprova veementemente. Ele não tem uma parceria com esse tipo de família, com esse tipo de relacionamento. O relacionamento dentro do padrão de Deus é um homem e uma mulher. Esse é o padrão do Senhor. Por isso que é heterogêneo. Vamos entender o que diz Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O homem vai se unir com quem? Com a sua mulher, um macho e uma fêmea e pronto. Não disse as suas mulheres, a sua mulher, só uma está aí. Como diz a palavra do Senhor em outro texto: gasta os dias, homem, com a mulher da tua mocidade, vive com ela até o fim. Então, se você ama a sua família, se você ama o seu casamento, não tem uma terceira pessoa envolvida. Se você ama e defende o padrão, é dois que se tornam um só. Não, e ainda não tem misturas como a gente vê no mundo de hoje. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Infelizmente é triste, mas os casamentos homoafetivos têm crescido absurdamente. Pessoas do mesmo sexo se casando como se isso fosse normal e como se isso estivesse dentro do padrão divino. Então, se você ama a sua família, não permita que seu filho e sua filha tome tal decisão. Diga a ele: isso não é de Deus, isso é do inferno, isso é do diabo, esse relacionamento, Deus não está nele. Você ama a sua família? Tem certeza que você ama de verdade? Pois oriente o seu filho, a sua filha, a não fugir desse padrão. Oriente seu filho e sua filha a saber que o padrão de Deus para a família, ele envolve macho e fêmea. Irmãos,
Eu quero trabalhar nessa noite com o texto de Paulo aos Coríntios. Esse texto que eu trouxe foi só uma introdução para que nós possamos entender, mas eu quero trabalhar com o capítulo 13, versos do 4 até o 8, porque se eu amo a minha família, eu tenho que entender que a base desse amor é o que nós precisamos fazer e o que é o amor. Se eu amo, mas que amor é esse? Então nós vamos aprender com Paulo em outra carta, que é a carta dele aos Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8, que tipo de amor ele está falando e como é que isso deve funcionar na minha e na sua família. Então, vamos ler esses versículos que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Eu quero trabalhar com você. Se você ama a sua família, nós vamos ter 14 motivos para manter a nossa família dentro do padrão do Senhor, baseado no amor. Então vamos discorrer esses pontos a partir desse texto que acabamos de ler. O amor, no verso 13, no capítulo 13, verso 4, diz que ele é paciente. Então, você ama a sua família de verdade? Tem certeza disso? Então, a paciência precisa ser uma característica, uma qualidade sua. Você é paciente na sua casa? Você suporta, às vezes, o que a sua esposa fala, ou o que o seu marido fala? Ou você já é aquela que vem com 5 pedras na mão, é aquela pessoa que já anda armada, é aquela pessoa que, como diz o ditado, anda com pavio curto, qualquer palavra, qualquer coisa, você já está explodindo? Se isso está acontecendo no seu casamento, na sua família, tenha cuidado. Exerça a paciência. E eu quero dizer a você o que é paciência. Paciência é a capacidade de suportar, de tolerar o outro. É o que o Senhor trabalha por meio do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que a pessoa que nós amamos, que Deus nos deu para convivermos, mesmo com o estresse do dia a dia, mas eu vou acolher os suas zangas, ou até mesmo seu estresse, sem devolver, sem magoar, sem machucar, calado. Você ama a sua família? Pois seja paciente com ela. Tenha paciência com seus filhos. Muitas vezes eles irritam. Muitas vezes você quer que ele faça algo, mas ele quer fazer ao contrário. Tenha paciência, dedique mais tempo. O grande problema é que a nossa falta de paciência, ela está ligada à falta de tempo. Tempo para a família. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a família. Você tem tempo para fazer todas as coisas do seu dia a dia. Tem tempo para ir ao futebol, para assistir o jogo, para ver a TV, para brincar, para conversar com os amigos, mas não tem tempo para a família. E quando chega na sua casa, qualquer coisa é motivo de você explodir. Tenha paciência. 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 Suporta, tolera. Senta ali no cantinho, toma um copo d'água. Esfria a cabeça, como a gente fala. A paciência, ela é algo que o Senhor nos ajuda. Segundo, você ama a sua família de verdade? Então o verso 4 ele vai dizer que nós temos que ser o quê? Bondoso, benigno. E a bondade, ela faz parte do caráter de quem ama, pois do contrário da bondade é a ruindade. Então ninguém é ruim para com quem ele ama. Hoje nós ouvimos na leitura que o irmão Paulo fez, lá em Efésios capítulo 5, que quem ama, cuida, alimenta. Então se você ama a sua família, você vai ser o quê? Bondoso para com ele, você não vai ser ruim. Você não vai maltratar, você não vai judiar dos seus.
Pelo contrário, você vai guardar, vai zelar, vai proteger, vai alimentar. É assim que a gente faz com quem a gente ama. Você não ama os seus? Você não concorda que a sua família foi um presente que Deus lhe deu? Quando eu digo a família, irmãos, não pense apenas nos filhos. Pense primeiro no seu cônjuge. Porque quem primeiro chegou não foi os filhos. Quem primeiro chegou foi o pai dos filhos, a mãe dos meninos. Então, sua família começa com seu marido e com a sua mulher. Não começa com seus filhos. O grande problema é que a gente, quando pensa na família, pensa nos filhos, mas esquece do marido e da esposa. E lembrando que a família começa com o esposo e a esposa. Então, se você ama, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. Como é que está a mente da sua esposa, do seu esposo? Como é que está o emocional dele? Então, se ele já está com a cabeça cheia, não leve mais problema. Seja bondoso, alivie o fardo. Não está no momento de conversa, de discutir algo a respeito da família, porque aquele momento está insalubre. Deixa um pouquinho, deixa o rapaz tomar um banho. Meu filho vai tomar um banho, pegue sua toalha, vá lá. Você quer sua sandália? Quero. Vá tomar um banho. Você quer tomar um suco? Quer um café? Ajeita, prepara o clima, prepara o ambiente. O grande problema é que o cara chega estressado, a cabeça cheia de problema, e a mulher ainda vem dizer: olha, faltou a ração dos cachorros, acabou a ração dos gatos, acabou o leite dos meninos, cortaram a água. Meu Jesus, como se não bastasse problema, ainda mais problemas. Aí o cabo explode, aí estoura. Aí já foi a noite, já foi a dormida a dois, vão dormir 0-0. E ninguém merece esse tipo de coisa. Não dá. Então, chegou. Sabe o que você faz, mulher? Quando seu marido chega: meu filho, como foi o seu dia? Foi péssimo. Tu não imagina. Eita, amor, calma, vá tomar um banho. Chegou estressado. Ó, mulher, aquele sentido extra, não tem? Chegou estressado. Tá bom, já sei como é que eu vou conversar com ele. E aí você já sabe as armas que você vai utilizar para desarmar o cidadão. Minha filha, foi bom, graças a Deus, tranquilo. Opa! Mas ainda não apresente as causas do dia. Mesmo assim, deixe para mais tarde. Se puder adiar para outro momento para conversar, adie. Então, irmãos, vamos pensar nessa questão da bondade no sentido de preservar, manter a integridade da pessoa, manter o estado emocional equilibrado. Pense nesse aspecto. Não trabalhe essas questões nesse momento. Mas vamos ainda continuar. Ainda no verso 4 disse que o amor é paciente, o amor é benigno, bondoso, o amor não arde em ciúmes. Ou, na minha tradução, que é a NVI, vai dizer que o amor não inveja. Vocês sabiam que existe inveja dentro do casamento? Existe, irmãos, infelizmente. E deixa eu dizer para vocês o que é inveja. Inveja, ela tem a ver com o egoísmo. Alguém pensa no seu primeiro, pensa na sua vez primeira, e não pensa no outro. Eu primeiro e o outro depois. Mas a gente aprende lá em Filipenses, a primazia do outro. O que é a primazia do outro? Ele vem primeiro do que eu. Porque se você casou para ser feliz, você se enganou. Infelizmente. Está tudo errado. Você casou para fazer o outro feliz. Isso é pensar no outro. Então a sua família não começa comigo, eu o centro das atenções. Ah, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, te vira, Edmilson. Que é isso, Icinha? Não é assim. A gente entende que a família, eu preciso satisfazer a Cleidinha, fazer a Cleidinha feliz, porque ela estando bem, o Raimundinho vai estar bem. Assim funciona o casamento. E esse aspecto da inveja é justamente isso. É você pensar no outro e não em si.
E, irmãos, por incrível que pareça, a inveja é um dos males que mais destrói as pessoas, que mais destrói os relacionamentos. Por quê? Porque quando existe a inveja, existe esse espírito de individualidade. O que é meu, o que é teu é teu. Eu ganho mais e ai, tu ganha menos, te vira, administra. Mas eu pergunto, o casamento é isso? Casamento é meu dinheiro e teu dinheiro? Casamento é minhas coisas e tuas coisas? Se existe isso, eu quero dizer para você que teu casamento já está quebrado, está falido. Não existe, irmão, separação. Os dois se tornaram o quê? Aí só foi na carne, é? O bolso não, as outras coisas não, as contas não, os meninos também não. Te vira, mulher, com os meninos. Vai botar comida, ajeitar os meninos. E tu, homem, o filho é dos dois. Quem tem que cuidar das crianças é os dois. A casa é dos dois. Quem tem que cuidar da casa é os dois. As contas é dos dois. Se vai pagar água e luz, quer dizer que o homem não usa luz, a mulher também não usa. Só mora um na casa, o outro mora do lado de fora. Não, irmãos, está errado. Está errado, isso não é um padrão de família. Misericórdia, a inveja, ela tem a ver com esse tipo de egoísmo. As minhas coisas são minhas coisas, as tuas coisas, vai para lá. Se você pensa assim, se teu casamento está assim, tua família está assim, se teus filhos olham dessa forma dentro da tua casa, vão ser filhos que serão maridos egoístas, que vão pensar neles e somente neles. Coitada das mulheres, coitada das sogras, ou das esposas desses meninos. Ensine os filhos de vocês a compartilhar as coisas dentro de casa, entre eles. Você percebe pelos brinquedos, esse aqui é meu brinquedo, não pegue nele. Não existe isso, irmãos. Você, marido, tem uma moto? Ensina a tua esposa a andar de moto, porque tua moto também é dela. Tem um carro? Ensine ela a andar de carro, teu carro também é dela. Tem algo na tua casa? O telefone é dos dois, ela pode pegar, ela pode olhar, ela pode ligar, ela pode fazer o que ela quiser, só não pode quebrar, mas pode usar. Não tem que ter senha em telefone, para quê? A senha do meu telefone, que está aqui no meu bolso, é a digital da Cleidinha. Ela vê o que? Eu não tenho o que para esconder da Cleidinha, minha gente. Eu tenho o que no meu telefone que ela não possa ver? Qual a conversa que ela não pode olhar? Eu não apago uma conversa de ninguém. Eu não tenho porquê, irmãos. Não, ela não pode ver. Deixa eu deletar aqui. De jeito nenhum, irmãos. Porque ainda que eu apague da Cleidinha, Deus está vendo. E eu vou prestar conta com eles. Com o Senhor. Então, irmãos, o amor, ele não tem inveja. Na minha família, graças a Deus, esse mal não existe. Eu amo minha família, e se você ama a sua, brinde a sua família, proteja desse mal. Não deixe que isso aconteça, nem com você entre os dois, e nem com os filhos, nem entre ninguém. Se o filho tirou uma nota maior e o outro ficou ressentido, diga: meu filho, vamos estudar mais um pouquinho. Olha, vou tirar o seu celular para que você estude mais para poder tirar uma nota boa. Caim não foi conversar com Deus quando Deus rejeitou. Ele foi tentar tratar logo com Abel. E Deus disse: mas rapaz, o pecado está na tua porta, cabe a tu dominar. E ele fez o quê? Dominou Caim, Abel, matando. Não foi assim que Deus disse a ele, lá em Gênesis capítulo 4? O pecado está na tua porta, cabe tu dominar. E ele fez o quê? Matou Abel. Inveja. A inveja mata. E muitos lares estão mortos e em ruínas porque não trabalham esse pecado. Vamos andar mais um pouquinho. A vanglória. Eita Jesus. Ah, meu Deus. Que triste. Ainda no verso 4, nós temos esse problema. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria.
Mas o que é a vanglória? O que a gente considera como vanglória? Primeiro, irmãos, é um grande problema quando você não reconhece o que o outro faz. Você quer receber o mérito, fui eu que fiz. Isso aqui foi eu. Mas você não reconhece o que o outro faz. Reconheça e tenha sempre na boca de vocês: obrigado. Obrigado, esposa, obrigado, amor, pelo que você fez. Nunca procure os defeitos, procure as qualidades. A vanglória é um espírito de soberba. É um espírito que, infelizmente, as pessoas que têm, elas só acham que elas fazem melhor e são as melhores, a outra não. E dentro do casamento, existem muitos homens e muitas mulheres, que os homens são patinho feio e as mulheres se colocam no pedestal, ou do contrário. Os homens, por terem talvez uma profissão, uma qualificação, um ganho a mais, tentam humilhar suas esposas. Repreende isso na tua família. Se você ama a sua família, se você ama a sua esposa, eu quero dizer a você que para Deus você não tem nada mais do que ela, nem um fio de cabelo, nada. Você não tem nenhum motivo para se vangloriar de algo diante da sua esposa. Reconhecer os feitos do outro, os méritos, e isso, irmãos, é algo que necessitamos. Mas infelizmente, por causa da vaidade, muitas pessoas não reconhecem os esforços que o outro faz. Ainda no verso 4, o último ponto desse verso, vai falar sobre o orgulho. O amor não se orgulha. O que é o orgulho? A soberba. Então, se você ama a sua família, não deva existir soberba dentro da sua casa. E o que é essa soberba, essa altivez? É o espírito de grandeza. Eu sou melhor, eu ganho mais, eu aqui mando, eu determino. Alguém se impõe e infelizmente, com esse espírito, com esse modo de vida, ele não acata conselhos e muitas vezes ele está errado, mas tenta oprimir ao que está certo. Na nossa língua popular, não dá o braço a torcer. Então, se você ama a sua família, a primeira coisa que você deve buscar na sua casa, se você ama a sua família, a primeira coisa que você deve buscar na sua casa, chama-se a comunhão. Quebrar esse orgulho, tirar do seu coração essa situação que infelizmente você não reconhece que está errado, ou que precisa ceder para o outro, e manter e estabelecer a paz, estabelecer o diálogo. O orgulho impede o relacionamento. Se você não vier, não se ajoelhar, não me pedir perdão, não fale nem comigo. Estamos... Misericórdia, irmãos. Isso parece coisa de menino. E olhe lá menino, e olhe lá criança. É um orgulho velho besta, irmãos, que eu fico assim, meu Senhor, ainda existe isso? Em pleno século 21, estamos vivendo esse tipo de coisa, e o pior é que a gente vive. E o pior é que a gente vive. Infelizmente, isso acontece. Isso faz parte. E esse espírito, ele destrói a família e os relacionamentos. Vamos ainda para, agora no verso 5, diz que o amor, ele não maltrata. Maus tratos. Acontece isso dentro das casas? Vocês concordam que existe maus tratos dentro das casas? A gente pensa que os maus tratos é os feminicídios que a gente tem visto, homem batendo em mulheres, como nós temos alguém aqui que faz parte do quadro militar e tem, às vezes é chamado para conter esse tipo de situação.
Mas eu quero dizer, irmãos, que esse maus trato não é apenas na situação física. O pior é esse aqui, ó. O maltrato emocional. Muitas mulheres estão mortas dentro de casas sem receber um toque do dedo do marido, só por meio do que ele fala. Muitas mulheres estão destruídas, arrasadas dentro de casa, pelo que o marido tem falado dela. E não precisa tocar um dedo para você destruir alguém. Você não precisa pegar uma arma e atirar em alguém, pegar uma faca e ferir alguém para que isso seja um maltrato. Você não precisa bater no seu filho. Os maus tratos, irmãos, não é a falta de alimento, o maus trato não é a falta de cuidado, a falta de atenção, a falta de respeito, a falta de diálogo. Isso mata as pessoas. Isso destrói as famílias. E muitas, principalmente em nossos dias, o que mais nós temos convivido com esse mal, a ansiedade ou até mesmo a depressão, é só falta de diálogo. Pessoas que se isolaram, pessoas que estão dentro de casa, mas ao mesmo tempo estão distantes umas das outras. Isso é maus tratos. Em que aspecto? Você não dá atenção. Você não procura conversar, você não procura ouvir. E quando fala, ainda é agressivo. Ainda é com palavras que danificam a pessoa. Então, se você ama a sua família, procure saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Chame o seu filho para conversar. Seja amigo do seu filho, seja amigo da sua esposa. Irmãos, eu já disse aqui outras vezes, por favor, não deixe que o seu filho e a sua filha se abra com outra pessoa. Não deixe que sua esposa procure conversar com outra mulher ou com até mesmo um homem para desabafar o que ela está convivendo dentro de casa. Você é o amigo da sua esposa, você é o amigo da sua família. Mas por você só maltratá-los, eles vão buscar recursos fora. E acabam muitas vezes sendo orientados por pessoas que não são cristãs. Evite isso. Procure ser amigo, procure conversar. E o grande problema, irmãos, é que por você ser uma pessoa dura, por você ser uma pessoa ríspida, as pessoas têm medo de se aproximar. Eu não vou conversar com o papai não, porque eu já sei o que ele vai dizer. Porque você já vai criticar. Ao invés de você ouvir e buscar uma solução, buscar uma alternativa para o seu filho, ou até mesmo para a sua esposa, você já vem com uma crítica. Você já vem apontando um erro, apontando uma falha, ao invés de você simplesmente ser ouvinte, você quer ser, sabe o que é? A solução. Você tem solução para tudo, só não tem para a sua família. Porque ao invés de você ajudar, você atrapalha. Então, ouça com atenção. É mesmo, filha, está acontecendo isso. Meu Deus, mas vamos orar, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai fazer. Sempre com espírito manso, com espírito de doçura. Filho, vem cá, filho, o que está acontecendo com você? Meu filho, você está tão para baixo, eu tenho visto que você está tão triste, mas os pais hoje nem reconhecem mais os filhos, não sabem nem quem são, não sabem nem quando é que o menino está doente, porque ele acha que botou a comida dentro de casa, porque ele acha que proveu a estrutura da casa, está tudo resolvido. Mas deixa eu dizer, a sua família não é uma engorda, onde pessoas só precisam de comida. Sua família é um lar, onde precisa de amor, precisa de atenção, precisa de companheirismo, precisa da sua presença, e não do que você bota dentro da sua casa. Cuidado, pai, cuidado, mãe, para vocês não estarem perdendo a vossa família e o vosso casamento. Conversem uns com os outros, procurem conhecer e compartilhar. A ira Jesus. A ira também é uma outra situação que é triste, porque a ira está ligada com a discórdia. E esse espírito iracundo, que é o espírito da ira, ele
produz a contenda, ele produz, irmão, o que nós encontramos dentro dos lares, a falta do diálogo e da comunhão. Infelizmente, isso não vai e não condiz com o amor. Porque quem ama não anda irado, furioso. Por favor, tem um problema? Tem. Quem não tem problema? Está difícil? Tá. Para quem está fácil? Então vamos procurar resolver. Não é com zanga, não é com briga, não é com discussão que a gente vai resolver as questões. Tudo é necessário o diálogo. E é conversa, não é briga, não é gritaria. Porque quando vem o fogo, leve a água. O grande problema é que quando um vem com fogo, o outro bota mais gasolina. E eu quero ver o circo pegar fogo. Esse é o problema de muitos lares. Mas você fez juras diante da igreja, diante de Deus, diante do juiz. Eu amo ela. É até que a morte me separe. Ama e está vivendo dessa forma? Então, se você ama a sua família, tire a ira do seu coração. Tire, irmãos, tudo isso que atrapalha. Porque juntamente com a ira, vem o seu irmão, o rancor. Casadinhos os dois. Você guardou, eu não perdoo esse miserável. Eu não perdoo, ele vai ver, ele vai me pagar. Tu vai me pagar. Pagar o quê, rapaz? Misericórdia. Está te devendo o quê? Aí você fica guardando. Na hora que a pessoa sai para trabalhar, sai com a cabeça, como diz o cabo, fumaçando. Aí quando volta, é a mesma coisa. É isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Graças ao meu bom Deus, que o seu Santo Espírito fez um trabalho na minha mente chamado amnésia. Eu convivi por anos, não foram poucos, eu acredito que mais de 10 anos, em um lar que se brigava dia e noite. A gente dormia ouvindo briga e quando acordava, ouvia briga novamente. E assim foram 10 anos ininterruptos. Eu não lembro se parou algum dia. Se parou algum dia, é porque a pessoa saiu da casa e foi para um outro lugar fazer algum tratamento, que era minha avó. Não era meu pai e minha mãe. A minha avó, que meu pai levou ela para dentro de casa, brigava com a minha mãe e com meu pai dia e noite. Não tem coisa pior, irmãos. A gente só andava, como disse, com a cabeça cheia. Quando a gente falava, irmãos, era como se estivesse tocando ferro no ferro, saía faísca. Os ânimos sempre exaltados. E não tinha como apagar aquela chama. Infelizmente. Agora deixa eu dizer. Vocês sabiam que muitas doenças que nós desenvolvemos é causa das mágoas guardadas? Você sabia disso? Você sabia que a maioria dos cânceres que as pessoas têm são provocados pelas mágoas que ficaram guardadas no seu peito? Você sabia que a maioria dos AVC que as pessoas têm são mágoas que ficaram guardadas, a pressão subiu, a veia não aguentou e estourou? Você sabia que muitos infartos são mágoas? A pessoa ouviu, não teve como descarregar, guardou e nunca pôde fazer e acabou morrendo. Então, se você ama a sua família, não mate, provocando a ira para que eles assim venham ficar rancorosos. E se chegar a mágoa ou rancor, peça o perdão. O perdão, irmãos, é a única ou o único remédio que remove do nosso coração o rancor. Então vá até a pessoa. Como eu já falei, se você não é orgulhoso, você vai descer desse pedestal e vai lá, peça perdão, converse, realinhe com a pessoa. Ainda dentro desse texto, nós vamos falar sobre a justiça. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Na sua casa,
Qual o seu padrão de justiça com a sua esposa, com os seus filhos? Como você pratica a justiça? Uma justiça falha, que você não dá o exemplo, um pai que trapaceia as pessoas, um pai que engana a esposa, uma esposa que engana os filhos, que engana o marido. Como é o seu padrão de justiça? É um padrão de equidade, de equilíbrio, em que os filhos, não, meu pai paga as contas, meu pai é um homem honesto, minha mãe é uma mulher honesta. Meu pai não é uma pessoa que mente, minha mãe não é uma mulher mentirosa. São pessoas que cumprem com seus deveres. Então, se você ama a sua família, ensine eles a serem justos por meio da sua justiça. Não ensine eles a justiça pelo padrão do vizinho, porque eles convivem com você. E mostre para a sua esposa que você é uma pessoa que é justa, que ela diga, meu marido é honesto, eu confio no meu marido. Se ele disse, está dito. Se ele fez, está correto. Porque se eu amo a minha família, eu preciso ser justo com os meus. Esse é um padrão que nós precisamos não só adotar, mas viver. Um outro padrão que nós precisamos adotar e viver na nossa casa, se você ama a sua família, é a verdade. Não dá, irmãos, para sermos levianos, para andarmos com a mentira. A mentira tem as pernas curtas. Jesus disse que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então, se você ama a sua família, fale a verdade, não esconda. Você tem motivos de quê para esconder? Está com medo do quê? Fale a verdade. Foi isso mesmo, filho, aconteceu. A Cleidinha saiu, passou o cartão, minha filha, de novo, não, amor, pensei, pois tá bom, mas amor, você sabe que está apertado. Até mesmo que a gente tem os aplicativos, a gente sabe. Amor, você está onde? Eu estou em tal lugar. Ela tem o GPS, ela sabe onde eu estou. Eu vou dizer que não estou se ela tem o GPS. Não adianta, irmãos. Agora, se você não usa esse tipo de aplicativo, eu uso porque a gente tem uns transportes, e infelizmente, às vezes, pode acontecer algo, alguém raptar o celular, levar, é só fazer. Cleidinha, me diga onde é que está. Chama uma viatura, está bem aqui. Não é assim, irmão? É isso que a gente pode fazer? Eu não vou resolver, tem quem resolva. Então, é nesse motivo, os cartões, todo cartão, você tem um aplicativo no seu bolso, onde ele for passado, você viu, passa o valor e o lugar. Agora tem pessoas, irmãos, que para comprar algo tem que comprar escondido, porque se o marido souber que a mulher comprou isso, ou se a mulher souber que o marido comprou, é motivo de briga. Minha filha, eu comprei, eu precisei, está aqui. Use a verdade dentro de casa, não adianta você mentir. Não adianta, filhos, você tentarem mentir para os seus pais, porque eles vão saber. Mas cedo ou mais tarde a verdade vai bater a porta e vai ser grande a vergonha. Por isso é melhor falar a verdade antes do que ser descoberto por causa da mentira de anterior. Use a verdade. No verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O sofrimento, ele faz parte também da família. Não tem como, irmãos, a gente viver nesse mundo e dizer, eu amo minha família e eu não vou sofrer por ela. Ou ela não vai passar por uma situação difícil. Nós sofremos pelos nossos e sofremos juntos. Não existe em nenhum momento, como eu estava conversando com o irmão Moisés, agora falando dos parentes, tão longe, é família biológica e sofre quando sabe que os não estão bem. Agora, se a gente sofre pelos nossos que estão longe, imagine pelos que estão perto. Eu não concordo com um padrão de amor que eu digo que tenho pela minha família, e quando eu vejo alguém em casa, por exemplo, a Cleidinha, não temos filhos, mas eu tenho a Cleidinha, que é minha família, e ver ela em situação ruim e dizer, eu vou dormir, fique aí. Eu não consigo dormir, irmãos, enquanto ela não diz, meu filho, eu estou melhor. Enquanto eu não boto ela do meu lado e não vejo ela dormir primeiro. Enquanto eu não vejo que ela diz, amor, melhorei, a dor passou. Quer ir no hospital? Não, precisa não, melhorei. Tem certeza? Você está bem, filha? Passou mesmo? Passou, amor. Então tá bom, pois fica aqui do meu lado. Aí se ela não dormir, eu digo, você não está bem.
Por quê? Porque ela não conseguiu relaxar, porque a dor continua ali. Porque ninguém dorme com dor, irmãos. Então, se você ama a sua família e você vê um parente seu, um filho, a esposa ou o esposo com a dor, aí você diz: ah, não, vou lhe deitar, eu vou lhe descansar. E ele? E ela? Que tipo de amor é esse? Um amor que não se importa com o outro, que não sofre pelo outro? Eu tenho dificuldade de entender esse tipo de amor. Tenho muita dificuldade com isso. Porque se eu sofro com os próprios irmãos, como diz Paulo, e se eu me alegro com os que se alegram e choro com os que choram, imagina com os meus, com a minha esposa, a bênção que Deus me deu, eu vou chorar junto com ela, eu vou sofrer junto com ela. Agora as pessoas que veem e não se importam, irmãos, infelizmente, você precisa mudar seu conceito de amor. Você precisa reformular suas palavras para dizer: eu amo minha família, porque isso não é amor. O amor que não sofre pelo outro não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser apenas um sentimento, mas amor não é, porque amor não é um sentimento, é uma atitude que nós demonstramos nos momentos difíceis que o outro passa. O amor, irmãos, ele diz que além de suportar o sofrimento, ele diz que também tudo crê. Crer, irmãos, é a maneira em que eu, que amo minha família, levo ela a desenvolver a fé, a confiança em Cristo. Se você ama a sua família e não leva eles aos pés de Jesus, você não ama. Se você ama a sua família e infelizmente não leva eles a desenvolver a fé na pessoa de Jesus, que amor é esse? Se você ama a sua família e não investe nos seus filhos, não investe na sua esposa, não investe no seu casamento, a ser um casamento firmado na palavra de Cristo, que amor é esse? Está crendo em quê? As pessoas investem em tudo, menos no casamento. Investe no conhecimento, investe em bens, investe em imóveis, mas não investe no casamento. E o principal, irmãos, do casamento, o principal, deixa eu dizer para você, não é a casa que você tem, que você adquiriu. Não é o carro que você comprou. Não são os bens que vocês adquiriram durante a caminhada conjugal. Não é isso, não. Tudo isso na morte vai ficar. Tudo isso vai ficar. Vocês sabem qual o maior problema em um velório? Quando você vê alguém desesperado chorando na beira daquele caixão, sabe o que foi que aconteceu? Pessoas que não ligaram, que não cuidaram da pessoa enquanto estava viva. E ressentida agora chora as lágrimas da amargura. Como se dissesse: se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Mas agora é tarde. Cuide da sua família, cuidando principalmente da parte espiritual. Porque você sabe que cuidando da parte espiritual, mesmo na partida, mesmo na separação pela morte, a sua esperança é que um dia estaremos juntos com ela na eternidade. É só um até breve. Cuide dessa área. Não se preocupe apenas com a área secular, com a área material, com a área física. A parte espiritual. Aquele que ama a família, ele vai cuidar dela. O amor, ele jamais acaba. Por que ele jamais acaba, irmãos? Mas quem já ouviu aquela frase, quando o casamento acaba? Ah, eu não amo mais não. O amor acabou. Sabe o que a gente fala? Sabe qual a sua resposta para essa pessoa? Nem que doa na alma, você nunca amou. Você nunca amou. Porque o amor jamais acaba. E eu vou provar para você que o amor jamais acaba. A paixão acaba. A beleza acaba. O dinheiro acaba. A saúde acaba. Os bens acabam. Mas o amor não acaba. O amor é eterno. Vamos ler comigo, por favor? 1 João 4, 7 e 8.
E nós vamos entender por que o amor ele jamais acaba. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que o amor não acaba? Porque Deus é eterno, e se Deus é eterno, o amor também é eterno. Por que tem casamentos que estão com 50, 60 anos e só a morte separa? Porque o amor é eterno. Quem segura o casamento não é o dinheiro, não é a beleza, porque a beleza acaba, a pessoa vai ficar velha, vai enrugar, vai ficar flácido a pele. Mas aonde existe o amor, não existe feiura, não existe doença, não existe bens. Ele sustenta, porque ele procede de Deus e ele é eterno. Então, diga assim, você aí no seu banquinho: eu amo minha família. Ela é meu presente de Deus. Por isso eu zelo, eu cuido, eu protejo, eu guardo, porque eu irei prestar conta com ela a Deus. Lembre-se disso. Lembre-se que, acima de tudo, você vai dar conta da sua esposa e você, mulher, do seu esposo. E os dois, dos filhos. Que Deus em Cristo nos ajude a amar a nossa família. E eu encerro deixando o texto que eu comecei lendo, dizendo: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente do da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, irmãos, a amar a nossa família, a cuidar da nossa família, não conforme o nosso padrão, não conforme a nossa força, não conforme o nosso saber, não conforme o nosso poder, mas conforme o padrão, o poder e de acordo com a palavra do nosso Senhor. Que Ele seja, irmãos, o mediador entre nós e a nossa família, nos ensinando a cada dia a amar verdadeiramente. Porque o amor é amável. E por que o amor é amável? Porque o amor tem que ser praticado. Não um amor teórico, mas um amor prático. E que o Senhor nos ajude a pôr em prática o amor que Deus colocou em nossos corações, que é eterno. Amém.